Olá, criptomaníacos! Bitcoin volta para cima dos 105 mil dólares e vai buscar nova alta histórica. Tá duvidando? Então acompanha. Ah, Guilherme, 105 mil dólares não é alta histórica ainda. Por que vai beber cerveja? Não é alta histórica aí na sua casa, aí no seu país. Eu tenho certeza que em algum país ao redor do globo bateu alta histórica. Não é possível. Alguma moeda aí tá com câmbio ruim e bateu alta histórica, então tô dando aqui a liberdade de tomar uma cervejinha. Bora! Se ainda não deixou, deixa o like agora, porque esse vídeo ele é muito importante, alcançar o maior número de pessoas, porque ele vai mudar a cabeça dessas pessoas em relação ao Bitcoin como um ativo que muda vidas, principalmente nas próximas semanas. Toda geração tem um ativo especial. Um ativo que tira as pessoas que confiam nesse ativo da pobreza e leva elas para uma riqueza geracional, uma riqueza extrema para os filhos, para os netos. Por exemplo, a geração dos seus avós teve a grande oportunidade de comprar imóveis, comprar terrenos a preço de banana. Mas quantos fizeram isso? Poucos. Aqueles que compravam viravam piada, né? E olha o tiozinho maluco do terreno. Tudo ele compra terreno, tudo ele compra uma casinha. O que ele tá fazendo? É maluco? Para ele não precisa de 2 casas. Para que 3 casas? Ele só tem uma família. Por que ele tá comprando tanto imóvel? O que aconteceu? Décadas depois, esses imóveis valorizaram absurdamente, 10, 20, 30 vezes, mudando completamente a situação econômica dessa família. Olha para a geração dos seus pais. Eles tiveram a mesma oportunidade com outro ativo, com as ações. Quando eles compravam ações, faziam piada. Tá maluco? Coisa arriscada, muito volátil. Não, bota aqui na poupança. Para que você vai fazer isso? Vai arriscar seu dinheiro? Você demorou tanto tempo para conquistar. Aqueles que compraram ações multiplicaram seu patrimônio em 30, 40, 50 vezes, mudando completamente a condição econômica das suas famílias. E agora chegamos na sua geração. E na sua geração também existe um ativo que é olhado meio com desconfiança, chamado Bitcoin. Agora, se o que eu estou falando é verdade, por que estamos vendo retornos decrescentes? Ou seja, a cada ciclo do Bitcoin, a gente encontra um topo mais baixo, retornos menores em relação ao fundo do poço, né? Lá no passado, eram retornos de 50 vezes a cada ciclo, e agora o retorno é o quê? É 4 vezes? É 2 vezes? É 3 vezes? O que está acontecendo? Se isso continuar assim, significa que daqui a pouco o Bitcoin não vai mais subir, não sendo, portanto, esse ativo que vai mudar vidas. E é aí que entra a teoria do super ciclo do Bitcoin. Uma teoria que diz que o Bitcoin vai furar essa tendência de retorno decrescente, tendo um super retorno, um super ciclo que vai subir absurdamente e a partir daí os retornos voltam a aumentar, a se multiplicar com a passagem do tempo. O que poucos sabem é que tivemos superciclo em todos esses ativos que mudaram vida nas gerações passadas. E é o que eu vou te apresentar no vídeo de hoje. Bora aposentar as suas futuras gerações? Primeiro, deixa eu explicar para vocês por que eu, quase sozinho nesse mercado, apostava na alta do Bitcoin quando ele estava lá embaixo nos 89 mil dólares. Bom, o gráfico que está na tela, ele mostra aqui a quantidade de bitcoins entre aqueles que possuem de 100 a 1000 BTCs, ou seja, baleias. E nesse número estamos excluindo exchanges e também mineradoras. Então não tem aqui empresinha, não. São grandes baleias, aqueles que têm muitos bitcoins acumulados. Você pode ver esse número pelo gráfico aqui, pela linha na cor roxa, tá? E o preço do Bitcoin é a linha na cor preta. Interessante notar que as duas linhas andam juntas. Quando a linha roxa sobe, ou seja, baleias estão acumulando Bitcoin, o preço do Bitcoin sobe. E quando baleias começam a vender Bitcoin, o preço do Bitcoin desce. Isso ao longo de toda a história. E vocês notam, justamente nessas últimas semanas, como essa linha roxa está subindo praticamente na vertical, enquanto as pessoas estavam dizendo que o Bitcoin ia derreter. Não! Quem controla o mercado são as baleias. Se elas estão apostando na alta do Bitcoin, se elas estão acumulando Bitcoin, eu vou junto com as baleias. Eu não vou seguir influenciador, eu não vou seguir a minha ideia de maluco, eu vou seguir baleia. Por que isso funcionou bem ao longo de toda a história? Agora, algo diferente está acontecendo nesse ciclo, que é o que vocês estão vendo no gráfico na tela. Notem aqui que nós temos 4 períodos destacados em vermelho, né? São 4 caixotes aqui para mostrar para vocês que o quê?
Desde lá de trás, desde o início dos tempos, né, 2011, 2012, 2013, o que acontecia era a subida de preço, que é a linha preta, é acompanhada por uma maior quantidade de bitcoins sendo jogados para dentro das exchanges. Ou seja, o preço vai subindo, as pessoas começam a se precaver, jogar bitcoin dentro da exchange para poder vender. Isso mesmo. Então, vocês estão vendo aqui, preço sobe e a linha roxa, que é a quantidade de BTCs dentro de exchange, também sobe. Aconteceu aqui no início dos tempos, aconteceu no ciclo aqui também de 2016, estão vendo? Preço sobe, quantidade de bitcoins na exchange sobe. Aconteceu também no ciclo passado lá de 2020. Preço sobe, quantidade de bitcoins na exchange também sobe. Agora, chegamos no ciclo atual. E tem algo estranho. Temos uma grande divergência. Apesar do preço estar subindo, vocês estão vendo aqui a quantidade de BTCs nas exchanges caindo para mínimas históricas. É o menor ponto em 7 anos. Tá? A menor quantidade de BTCs dentro de exchange em 7 anos. Isso aqui se chama choque de oferta, de forma brutal. É um choque de oferta extremo. Ou seja, as pessoas estão comprando Bitcoin e cada vez tem menos Bitcoin nas corretoras. Qual é a tendência? A tendência é o preço explodir. Escassez. Menos e menos bitcoins nas corretoras e mais pessoas interessadas em comprar. Isso aqui é o prenúncio de que algo muito diferente está para acontecer. E as pessoas ainda não se deram conta. Dos 2.781 bilionários que existem no mundo, somente 60 possuem bitcoins. Significa que você aí tem a chance de comprar Bitcoin, comprar o ativo desta geração antes de quase todos os bilionários. Por que não? Você não vai conseguir comprar Bitcoin depois que eles comprarem, pelo menos numa quantidade relevante. E eu sei que isso parece uma historinha para boi dormir, super ciclo parece uma lenda, e é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para te mostrar que isso aconteceu com todos os ativos disruptivos da história. Ativos que permitiram que gerações passadas enriquecessem muito mais rapidamente do que parecia ser possível. Para provar isso para você, está na tela o gráfico histórico do Bitcoin. E fica claro para vocês os retornos decrescentes. Note como esta curva aqui, ela vai caindo, ela vai se fechando, ou seja, ao invés de ter topos cada vez mais altos, nós temos topos cada vez mais baixos. Os retornos estão ficando menores com a passagem do tempo. A teoria do superciclo diz para você que isso aqui, uma hora, vai ser rompido. Vamos romper esta linha de tendência, né, esse ciclo aqui de retornos decrescentes, e acontecerá uma explosão de preço jamais vista na história do Bitcoin. Parece uma lenda, mas não é. Vamos pegar aqui o ativo disruptivo da geração anterior, o iPhone. Né? O iPhone foi uma coisa que mudou tudo. Mudou a forma que a gente se comunica. As pessoas não se encontram mais. As pessoas agora só ficam na frente de um smartphone criado pela Apple. Então, analisando aqui a Apple, a empresa Apple, vocês vão perceber exatamente a mesma formação. Está na tela para vocês. Olha só como os topos da Apple foram ficando cada vez mais estreitinhos, ou seja, retornos decrescentes com a passagem do tempo. E aí, um belo dia, tivemos o tal lançamento do iPhone, marcado aqui, destacado aqui pelo círculo amarelo. O que aconteceu a partir do lançamento do iPhone? Rompimento desta tendência de retornos decrescentes, reteste sobre a estrutura e disparada de preço de forma absurda nas ações da Apple. Isso já dá uma dica para você. É necessário acontecer algum fenômeno, algum evento global, como por exemplo a adoção do iPhone, para acontecer o rompimento dessa tendência natural de retornos decrescentes. Muito bem.